Bom, oi pessoal, tudo bem? Então, estou gravando esse vídeo para aqueles que não conseguiram assistir a aula sobre o plano de aula, tá? Como vocês sabem, o plano de aula vai ser a nossa atividade avaliativa, além dos fóruns da segunda unidade. E existem algumas dúvidas que alguns de vocês ainda têm em relação a essa atividade. Primeiro, tanto o envio do plano de aula quanto os fóruns da segunda unidade vão estar disponíveis até o dia 10 de abril, como já está no CIGAR, certo? Uma dúvida muito pertinente que surgiu dia desses é: professor, se o nosso quadrimestre termina agora em abril, como é que vai ser a nossa terceira avaliação? A nossa terceira avaliação vai ser uma autoavaliação. Então, eu considero uma atividade mais de reflexão daquilo que a gente conseguiu construir enquanto entendimento sobre didática no decorrer do nosso quadrimestre, tá? Do nosso semestre quadrimestre. Então, depois do dia 10, eu já vou disponibilizar essa atividade e ela vai ficar disponível até a última semana de abril. Então, vai dar tempo, tá? Vai dar tempo da gente fazer as atividades direitinho. O plano de aula ele pode ser construído individualmente, como eu já mencionei, em dupla, em trio ou em grupo de até 5 pessoas. Outra dúvida, professor, eu posso construir um plano de aula com colegas de outros cursos? Pode. A gente chama isso de interdisciplinaridade, né? Então, alguém de educação física pode construir com português, com matemática, com geografia, com química, não tem distinção, não pode ser construído nesse sentido. Então, assim, se os grupos forem mistos, né, compostos por integrantes de graduações diferentes, esse plano de aula precisa ser interdisciplinar. Então, ele precisa contemplar de alguma forma os assuntos relacionados a essas graduações. Então, por exemplo, se nosso grupo misto resolve fazer um plano de aula para o sexto ano do fundamental, é interessante que cada um dos professores busquem na BNCC aquilo que a BNCC disponibiliza como essencial para o sexto ano do fundamental. E aí, dentro daqueles temas, né, de cada um dos componentes curriculares, vocês podem escolher um ou dois e aproximar dentro de uma aula só. Essas aulas, elas podem ser até 2 aulas de 50 minutos, tá? Então, vocês podem planejar ou uma aula de 50 minutos ou, no máximo, 2 aulas de 50 minutos, tá bom? Não estou querendo dizer que vocês têm que construir 2 planos de aula, não. Pode ser o mesmo plano de aula que vai ser executado em 2 aulas de 50 minutos, certo? Essa acho que é uma das primeiras questões que vão aparecendo. Então, eu trouxe aqui mais ou menos um passo a passo. Eu acredito que esse slide já está no CIGAR. Caso não esteja, assim que terminar essa gravação eu vou dar uma olhadinha. Ele pode ajudar a nortear o plano de aula de vocês, além dos exemplos que eu disponibilizei no CIGAR já. Já coloquei alguns exemplos de plano de aula. E como eu mencionei lá, não existe um formato padrão de plano de aula. O que existem são itens essenciais. Tá? Então, eu vou falar sobre alguns pontos que precisam aparecer nos planos de aula de vocês. E isso está dissociado do design que vocês vão utilizar. O que isso quer dizer? Vocês podem utilizar o design que vocês quiserem, desenhos, PowerPoint, etc., Word, mas que esses elementos essenciais estejam presentes nos planos de aula de vocês, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar quando vai planejar uma aula é saber para qual público ele vai ser direcionado. Então, mais importante do que decidir a temática da aula ou a forma com que você vai ministrar a aula, calor insuportável no meio do mundo, né, gente? Vocês têm que pensar para qual público, né? Qual é o público-alvo. Então, eu convidei vocês a pensarem, por exemplo, numa escola do fundamental ou do médio, ou até uma escola da educação infantil que vocês tenham uma lembrança mais recente, né, em relação à estrutura física, às possibilidades, e aí pensassem numa sala de aula específica, né, num grupo específico. Quem são esses jovens, ou essas crianças, ou esses adolescentes que vão receber essa aula, né, que vão ser apresentados a essa dinâmica de aula. Então, refletir sobre o público-alvo é o primeiro ponto. Por quê?
Porque a partir desse público-alvo é que nós, enquanto professores e professoras, decidimos quais serão as melhores metodologias utilizadas, né? Então, não adianta a gente planejar uma aula sem ter isso em mente, porque pode ser que algumas turmas específicas não sejam contempladas com esse plano de aula. Eu dei um exemplo na aula, eu vou repetir aqui, que é o de, por exemplo, sugerir um filme que não tem disponível de maneira gratuita na internet ou em algum outro lugar. E aí algumas turmas não vão conseguir adquirir esse filme ou assistir esse documentário, seja lá o que for. Então a gente precisa ter esse cuidado quando vai planejar uma aula, porque os recursos do plano de aula para a realização dessa aula precisam estar em consonância com os recursos que os alunos têm disponíveis, que a escola tem disponíveis, tá? Então, pensar no público-alvo. Quem são essas pessoas? Quem são esses sujeitos e sujeitas que vão participar dessa aula? Né? Acho que é o primeiro ponto. O segundo ponto é pensar no tema, né? O tema ele está bem estruturado na BNCC, Base Nacional Comum Curricular. É o nosso documento mais recente, né, que organiza a educação básica no Brasil. E lá, esse documento está separado entre educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Então, para cada fase, que a gente chama de séries, né, existe uma série de conteúdos que a BNCC orienta a ser estudado, a ser trabalhado em sala. Então, por exemplo, se eu pensar em produzir uma aula para o 5º ano do fundamental, e se eu for do componente de geografia, eu vou até a BNCC, que está disponível no Cigarra para vocês, a BNCC completa, verifico os temas de geografia que estão sugeridos na BNCC para o 5º ano do fundamental, e aí monto o meu plano de ensino. Né? O plano de ensino é esse plano mais longo, geralmente é construído para o ano inteiro. Né? Então, dentro desse plano de ensino, desse planejamento anual que eu faço a partir desses temas disponíveis na BNCC, é que eu vou montando meus planos de aula para poder cumprir com esse cronograma, tá bom? Então, a escolha do tema é interessante porque ela tem que estar muito engajada com as questões sociais. Então, toda a preparação, né, toda a produção de um plano de aula sobre um tema X precisa e deve levar em consideração, primeiro, aquilo que os alunos já sabem sobre esse conteúdo. Né? Então, estimular sempre a participação dos alunos na aula, para não ficar aquela coisa do professor sempre falando e o aluno sempre escutando e tudo mais, como a gente já vem conversando nos últimos meses, né, sobre essa proposta de educação mais igualitária, emancipatória, tá bom? Então, escolha um tema baseado na série e no ano da educação básica que vocês querem ministrar essa aula. Como eu já disse, pode ser educação infantil, fundamental 1 e 2 ou ensino médio. Então, vale destacar, por exemplo, que a Base Nacional para o Ensino Médio está organizada em blocos de área. É diferente do fundamental e diferente do ensino infantil, por exemplo. Né? No ensino infantil são campos de experiência. No fundamental 1 e 2, os componentes curriculares, que a gente conhecia como disciplinas, conhece como as disciplinas, né? Mas que na BNCC aparece como componente curricular. Eles são separados por área mesmo, assim, geografia, matemática, português, papapá. No ensino médio, está por grande área, ciências humanas e sociais aplicadas, ciências da natureza, ciências da terra, tá bom? Está lá separado por blocos. Então, escolhi o tema e escolhi a série, né, o ano em que eu vou ministrar, e tenho em mente já uma turma específica com alguns recursos específicos que eu posso utilizar, né, fazer uso, para poder ministrar esse meu plano de aula. Isso tudo vocês vão anotando num caderninho, assim, num roteirinho. É interessante que vocês anotem isso. Minha escola vai se chamar Fulana de Tal. Pode ser uma escola imaginária, né? Pode ser Hogwarts, por exemplo. Na minha escola, eu tenho disponível para essa aula um data show, ou um pátio grande, ou uma sala de vídeo, ou o que eu tenho disponível aqui. Escrevam o que vocês têm disponível. Qual é o público que vocês vão direcionar essa aula? São alunos de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos? Estão na 6ª série, na 7ª série, na 1ª série? Onde é que eles estão? Né? Escrevam isso, façam um roteirinho para que vocês tenham isso em mente sempre, tá bom?
Então, para montar esse plano de aula, como eu já mencionei, alguns itens são essenciais e o design vocês escolhem. Vai lá no Cigar, que tem uns formatos de plano de aula bem diferentes. Claro, nas redes sociais na internet existe uma série de modelos de plano de aula. Como é que eu escolho um modelo de plano de aula? Aquele que fizer mais sentido para mim. Eu, enquanto professor, na hora que eu coloco o olho nesse plano de aula que eu planejei, vamos supor, uma semana antes, eu já consigo ver tudo aquilo que eu tinha planejado para aquela turma. Então, é isso que vai definir qual é o modelo ou design que a gente utiliza como plano de aula. Tem um modelo de plano de aula que é em lista, né? Todos os itens essenciais estão listados abaixo um do outro. Tem um modelo de ficha, né? Os itens estão lado a lado e tem um espacinho. Então, a forma com que vocês acharem melhor para vocês, enquanto professores, resgatarem todo o planejamento que vocês fizeram. Então, assim, eu planejo uma aula hoje e vou ministrar essa aula daqui a 4 semanas. Esse plano de aula precisa me dar a oportunidade de daqui a 4 semanas, quando eu passar o olho no plano de aula, eu conseguir enxergar realmente qual foi o planejamento, qual era o meu objetivo para aquela aula quando eu planejei, tá bom? Então, é isso que define o modelo e o plano de aula que vocês vão utilizar. O primeiro item essencial é o objetivo da aula. Qual é o objetivo da aula? Então, lá no Cigar tem tem um modelo de plano de aula que eu chamei, acredito eu, se não me engano, modelo padrão. Nesse modelo padrão aparece os itens essenciais e a descrição deles, o que precisa constar em cada um deles, né? Então, o objetivo a ser alcançado é o que você pretende com essa aula, né? Aquilo que vocês, enquanto professores, desejam que os seus alunos aprendam. Então, dentro desse tema, o que é extremamente necessário que no final dessa aula meus alunos compreendam. Então, o meu objetivo é esse. Então, construir uma interpretação sobre o fenômeno X, discutir acerca do elemento tal, da tabela periódica, tal. O que os seus alunos precisam compreender ao final da aula, né? Então, defina o conteúdo a ser abordado. Então, vamos lá. Eu tenho em mente um objetivo que é, o meu aluno precisa aprender, vou trazer o exemplo da sociologia porque eu me sinto mais confortável. Eu preciso que meus alunos compreendam o que é materialismo histórico na sociologia. Melhor, vamos mudar o tema. Eu preciso que meus alunos entendam o que é natureza e cultura, né? Que é do currículo do primeiro ano do ensino médio. Natureza e cultura. O que é isso? Então, dentro dessa temática, quais são os conteúdos que eu posso trazer para a minha aula que me auxiliem a explicar esses conteúdos para os meus alunos? Então, aí eu vou fazer o item conteúdo, ele está relacionado ao tema, subordinado a ele e ao objetivo da aula. Então, assim, o professor ele precisa buscar fontes, muitas vezes pode ser o livro didático, por exemplo, né? Um filme, um documentário, algum elemento, né, que consiga fazer uma abordagem mais explanatória, né? Exploratória e explanatória sobre esse conteúdo. Então, eu vou buscar, dentro da temática que eu escolhi, recursos bibliográficos audiovisuais, né, ou audiovisuais que possam me auxiliar a ministrar essa aula, né, e que possam me auxiliar a alcançar esse objetivo, tá bom? Muitas vezes é o livro didático, pode ser documentários, podem ser filmes, como eu já mencionei. Outra coisa é decidir a duração da aula. A gente está trabalhando com uma aula de 50 minutos ou 2 aulas de 50 minutos cada, né? Então, vocês têm que refletir aí se o tema que vocês escolheram é possível alcançar o objetivo desse tema, né, do aprendizado desse tema em uma única aula de 50 minutos, aí eu faço um plano de aula só para essa aula de 50 minutos, ou se eu vou precisar de 2 tempos de 50 minutos. Então, vocês decidam aí, tá? No máximo, 2 aulas de 50 minutos. Um outro item é selecionar os recursos didáticos, né? Esses materiais de apoio, e aí eu tenho que descrever quais são a lista dos materiais que eu vou utilizar para essa minha aula. Por exemplo,
Se eu vou utilizar um projetor para apresentar um filme, eu vou precisar de um computador, vou precisar de um projetor, vou precisar de uma tela, né, para poder passar esse filme. Ou eu vou utilizar um DVD, não sei nem se ainda existe isso, mas algumas escolas ainda devem utilizar DVD e televisão. Ou vai ser um mapa, né? Eu vou trazer um mapa e aí esse é um recurso. Ou eu vou ter que passar uma música. O que é que vocês vão utilizar? E aí é importante que vocês coloquem do lápis até o computador. Sim. O que é preciso que eu tenha como recurso para que essa aula que eu estou planejando agora seja efetivada com sucesso. Eu preciso de uma cartolina, os alunos vão precisar de cartolina, cola, o que eu vou precisar? Tudo isso tem que estar lá. Quem estiver pensando em fazer aula remota, vai precisar de computador, de conexão com a internet, e aí vocês podem utilizar, descrever qual é o site ou a ferramenta que vocês vão utilizar para se conectar com esses alunos. Pode ser o Google Meet, pode ser o Zoom, pode ser o Skype, pode ser, enfim, tá? Então, recursos didáticos. Uma outra coisa interessante é descrever o desenvolvimento da aula. Nem sei se está... Pronto, a metodologia aqui. Pronto, a metodologia tem a ver com o desenvolvimento. A metodologia, a gente tem acesso a uma série de metodologias. O que vai definir qual é a metodologia que eu vou utilizar para alcançar o meu objetivo, né, com essa aula é o entendimento da minha turma. Então, se a minha turma se dá bem com aula expositiva dialogada, então a minha metodologia pode ser essa. Se eu percebo que a minha turma não rende muito bem com uma aula expositiva, eu posso construir, por exemplo, grupos de estudo, em que eu, por exemplo, distribuo alguns temas relacionados com o meu tema principal, e esses grupos eles vão ter que discutir entre eles para poder chegar a algumas soluções, né? O estudo de um texto específico, tem alguns professores que utilizam poemas para poder dar uma aula, né? Então a gente distribui esses poemas, ou o aluno baixa esse poema na internet. Pode ser em formato de seminário, pode ser um júri simulado, pode ser uma dramatização. A gente sempre tem em mente, quando pensa em aula, na aula expositiva, né? O professor fazendo aquela exposição no quadro, o aluno anotando e tudo mais. Isso também é uma metodologia, mas existe uma série de outras metodologias que a gente pode utilizar. Fica aí a critério de vocês, né? Refletindo sobre os limites da minha turma, né? Aquilo que a minha turma tem à disposição é que eu vou escolher a metodologia mais adequada para alcançar esse objetivo, tá bom? E aí, dentro de metodologia ainda, antes de eu passar para a avaliação, é legal que vocês façam uma descrição do desenvolvimento da aula, ou seja, como é que essa aula vai ser orientada. Então, primeiro, vou distribuir um texto para leitura. Segundo, no primeiro momento é isso. No segundo momento, os grupos, vamos supor que eu separei a turma em grupos, os grupos vão fazer uma pequena reflexão sobre um tema, como é que essa aula vai ser organizada, passo a passo, assim, né? Como é que eu planejo fazer? Então, vocês colocam a metodologia, e aí, ou vocês utilizam o item metodologia, ou vocês acrescentam o item desenvolvimento. Então, eu coloco a metodologia e eu digo como é que vai ser desenvolvida essa aula, tá bom? Não precisa ser passo a passo, tá? Ponto por ponto. Pode ser assim, primeiro isso, depois isso, terceiro isso. Tá bom? E aí, no final dessa dinâmica de aula, né, do desenvolvimento, eu preciso avaliar como os meus alunos se saíram, né? Eu preciso avaliar, principalmente, se o meu objetivo inicial com essa aula foi alcançado. Então, os meus alunos compreenderam o que é natureza e cultura? Eles compreenderam? Eles são capazes de apontar as diferenças e as semelhanças? Eles são capazes? Se sim, né, isso quer dizer que sua aula o seu objetivo foi cumprido. Se não, não é para você culpar o seu aluno, né? Porque muitas vezes a gente utiliza a avaliação como uma estratégia de coerção. Então, você é o culpado, você é o fracassado, você que não consegue, parará. Não. Como nós vamos ver agora na nossa terceira unidade, a prova, como a gente chama, né? Prova, a avaliação, é um momento privilegiado. Porque é aquele momento em que a gente, enquanto professor, observa se os nossos objetivos foram alcançados.
Observa se os alunos e alunas estão conseguindo compreender, né, a partir dessas dinâmicas que eu venho estabelecendo na minha aula, na nossa aula, metodologia, didática, etc., ou não. Né? Então, eu vou, a partir da avaliação, investigar os elementos que estão impossibilitando a aprendizagem, né? E aí trabalhar em cima deles. Então, a gente conhece sempre como modelo de prova, né, aquele formato em que o professor distribui um papel com algumas perguntas, os alunos sem nenhum contato, não podem nem prestar borracha, para vocês terem noção, vocês devem lembrar disso, precisam transcrever ali, quase que, né, numa tentativa de transcrever aquilo que se decorou. A gente já trabalhou com isso, né, já viu isso, modelo de educação bancária. Então, existem outras formas de prova, né? Existem exercícios de fixação, trabalhos que são feitos em casa, trabalhos em grupo, provas oral, provas escrita, trabalhar com projetos, trabalhar com rodas de conversa para dizer quais para os alunos, para que os alunos tenham a possibilidade, por exemplo, de dizer onde foi que sentiram problemas em aprender. Chegou aqui, eu travei, não consegui. E aí, essa avaliação, ela serve tanto para que os alunos descrevam, né, quais foram os processos de maior dificuldade, e também serve para que o professor remodele, reoriente, reorganize a sua dinâmica de aula, né? Tá bom? Fora a questão da avaliação, vocês precisam colocar as referências que vão utilizar para essa aula. Então, se eu vou utilizar só um livro didático, lá em referência vocês colocam qual é o livro didático. Se eu for utilizar um texto e um filme, eu coloco a referência do texto e eu coloco a referência do filme, tá bom? Eu posso separar a referência em dois campos. As referências obrigatórias, ou seja, aquelas que precisam estar presentes para que essa aula funcione, e as referências complementares, que são, se você quiser saber mais, pesquise por essas outras referências, tá bom? Então, as complementares, elas não precisam necessariamente estar incluídas na aula, tá? Elas podem ser para além desse momento de aula. Todas as referências que vocês vão utilizar na aula precisam estar no item referências obrigatórias, tá certo? Eu trouxe também para vocês um site que ajuda muito para a gente pensar a BNCC. BNCC, como eu já mencionei, é esse documento gigante que a gente precisa compreender. É interessante que a gente pesquise, por exemplo, o nosso componente curricular lá, para ver como é que ele está organizado. Mas eu trouxe também esse site BNCC na Prática. É um site muito interessante porque você pode aqui escolher qual é a etapa de ensino que você está pensando em planejar uma aula. Pode ser educação infantil, fundamental, ensino médio. E aqui eu coloquei como exemplo o ensino médio. O meu componente é sociologia e a turma, né, o ano, na verdade, que eu estou precisando construir um plano de aula é a terceira série do ensino médio. Então eu clico aqui, terceiro ano do ensino médio. Quando eu clico aqui, eu tenho como filtrar da BNCC 4 itens que podem me auxiliar. Primeiro, unidade temática. Que é isso? É o meu tema geral. O item 2, na hora que eu clico, ele vai abrindo essas outras etapas aqui. O 2 é o meu objeto de conhecimento. Então, assim, dentro de abordagens sociológicas, que é a minha unidade temática, eu tenho alguns objetos, né? Eu vou destrinchando esses temas. Então, tem lá na BNCC, para sociologia na terceira série, tem, terceiro ano do ensino médio, tem sociologia do desenvolvimento, sociologia do trabalho, sociologia política. E aí eu posso escolher. Eu, enquanto professor, eu tenho que adequar, né, o tempo que eu tenho com essa turma, o semestre ou um ano, e aí eu vou elencar alguns conteúdos essenciais dentro desse objeto. Aí eu escolho. Esse site vai filtrar quais são as habilidades que a BNCC espera que a gente desenvolva com os alunos dentro desse objeto de conhecimento. Então, esse site vai filtrar as habilidades para esse tema específico, para o meu componente. Professor, eu tenho que desenvolver todas as habilidades? Não. Né? Você tem que refletir sobre a sua aula e verificar quais são as habilidades que podem ser desenvolvidas ali. Então, pode ser só uma, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 4, né? Dependendo
do contexto que você vai dar para essa aula. E no item 4, é um item muito interessante que é assim, na prática o seu aluno precisa compreender o quê? Né? É basicamente isso. Então, por exemplo, aqui nesse site ele vai filtrar da BNCC o que o meu aluno precisa compreender sobre esse tema, no final das contas. Então, basicamente, na prática, né, o item 4 é o meu objetivo. Né? Eu posso pensar nesse item 4 como o meu objetivo, né, inicial. Por exemplo, comparar o modelo fordista, taylorista e toyotista, né, dentro desse tema geral, que é abordagens sociológicas, dentro desse objeto de conhecimento, que é sociologia do trabalho, tá? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada no site. Tá, depois que eu preencho tudo isso, eu consigo baixar uma planilha em Excel com esses temas selecionados. E aí, isso quer dizer que meu plano de aula está pronto? Não. Isso quer dizer que você tem alguns itens que estavam relacionados com a BNCC, né, mas que você precisa implementar no seu plano de aula a metodologia que você vai utilizar, porque esse site não dá. Né? Esse site ele traz os elementos da BNCC só. Então, vocês precisam escolher uma metodologia, precisam definir qual é o seu público, precisam definir quais são os recursos didáticos que vocês vão utilizar, precisam definir como a aula vai se dar, né, o desenvolvimento da aula, precisam decidir qual avaliação vocês vão utilizar, qual forma de avaliação vocês vão utilizar para poder verificar se na prática o seu aluno alcançou esse objetivo, tá bom? E as referências que vocês vão utilizar, tá certo? Então, é isso. Esse vídeo não precisa ser tão longo. Como eu já mencionei, eu já informei tudo isso em aula, mas aí ainda tinha algumas dúvidas que foram aparecendo e aí eu gravei essa aula para ficar mais claro. Deixo sempre aqui a questão de que se vocês precisarem, pode me procurar, estou sempre à disposição. Quem tiver com alguma dificuldade específica que eu não tenha contemplado aqui, né, nesse vídeo, pode perguntar para mim, para a gente construir isso direitinho e ter como chegar até o dia 10 de abril sem nenhum alvoroço, sem nenhuma agonia, sem nenhuma ansiedade nesse processo, tá bom? É uma coisa que a gente vai fazer quase sempre, que é construir um plano de aula, né? O planejamento, como a gente já falou em aulas anteriores. Então, esse processo ele não pode ser traumático, ele não precisa ser traumático, né? Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, aproveitem a Páscoa.